7 erros comuns na costura. Se você é iniciante na costura, você vai cometer esses 7 erros, provavelmente. O vídeo de hoje é um alerta para você já saber o que você vai precisar evitar e também para você iniciar desde cedo já a costurar da forma correta. São dicas de costura para iniciantes que já querem começar a costurar certo e ser um expert iniciante. Olá, o meu nome é Andy Pierina, sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Essas dicas aqui eu encontrei no blog da Singer e eu achei super interessante para trazer aqui para vocês. Esse tipo de vídeo é bem importante para quem está iniciando na costura, então já deixa o like e se inscreve com o sininho aqui no canal para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Quais são esses 7 erros afinal? 1. Não cortar o tecido de acordo com o molde, bem certinho. Esse é um dos mais importantes e devemos ter muita atenção porque pode acontecer. Às vezes estamos com pressa e acabamos cortando o tecido errado porque a gente está sem paciência. Pode acontecer também de estarmos com o pensamento lá em outra coisa, no mundo da lua, pensando em tudo menos no que você está fazendo ali. Então cuidado! Esse erro pode deixar a sua peça torta, com o tamanho errado, tudo desalinhado, bem mais difícil de você consertar depois, se você fizer desse jeito errado. E vai ficar com o acabamento torto também. Então tenha uma atenção especial nesse momento, pois vai fazer toda a diferença você ter o tecido cortado certinho. Vai ficar bem mais fácil para você terminar o seu projeto e também vai ficar muito mais bonito. 2. Não comprar a quantidade necessária de tecido. Na hora de comprar o tecido, às vezes a gente tem a brilhante ideia de economizar e acabamos comprando muito menos tecido do que a gente iria precisar de verdade. Às vezes, alguns centímetros é o que vai fazer a diferença para você acabar o seu projeto ou até para consertar um errinho ou outro que você tem ali durante o processo. Ou seja, compre sempre um pouquinho a mais de tecido, porque é muito melhor ficar sobrando um pouquinho de tecido depois do que faltar e você ficar com um projeto inacabado. Isso é o que eu chamo de autossabotagem, então não se autossabote. Lembra sempre disso. A parte boa é que sobrando um pouquinho de tecido depois, você pode guardar para fazer vários tipos de coisinhas, como detalhes para projetos de costura, fazer alguns testes na sua máquina e até enchimento também para alguma coisa que você queira. Ou até fazer patchwork, dá para fazer vários trabalhinhos bem legais. 3. Não usar o tecido recomendado para aquela peça ali que você pegou o molde. É bem comum a gente querer escolher o tecido só pelo nosso gosto. Claro que isso é importante também, só que antes disso, mais importante que isso, é você saber para que vai ser feito aquele tecido ali, qual é que é o projeto objetivo final. Dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, tem alguns tecidos que são mais recomendados do que outros, porque o tipo de caimento dele é diferente, a espessura dele é diferente também. Vou dar um exemplo. Imagina um casaco de frio para inverno, feito de malha fria, aquela bem soltinha e leve que a gente usa no verão. Fica esquisito e pouco funcional também. Mas é claro que você é livre para fazer os testes que você quiser. Apenas lembra sempre que para quebrar os padrões, a gente precisa primeiro entender esses padrões. Tipo fazer um casaco super elegante para você usar num dia de calor, por exemplo, só para fazer grau. A parte boa de você fazer a roupa com o tecido certinho é que você vai estar usando a recomendação do molde e provavelmente a sua roupa vai ficar bem mais parecida com o exemplo da roupa que você viu o molde. E assim, se você vê que teve alguma falhinha ou outra, você já vai logo ver e vai saber exatamente o que foi que você errou para não errar mais depois. Recadinho importante, se você está procurando uma boa máquina de costura para iniciantes, eu deixei um link aqui embaixo na descrição com várias máquinas e você pode comparar e ver os preços também. Pode dar de presente para alguém que você ama ou dar de presente para você mesma. Ali você vê qual é a melhor máquina para você. Comprando com um dos meus links, você me ajuda a ampliar esse canal com tudo o melhor do mundo da costura que tanto amamos. Número 4. Você não transferir todas as marcações que estão no molde para o tecido. Ou seja, você precisa fazer isso. Você tem que colocar todas as marcações sim, que estão ali no molde para o tecido. Ou seja, o que é o erro? É você ver ali as marcações mais bonitinhas e passar só as que você acha mais legal, e a que você acha que é importante, aquelas ali você tá passando pro tecido e as outras você deixa de lado. Não, passe todas elas pro tecido. Mesmo que seja por falta de atenção, toma muito cuidado com isso, porque todas as marcações são muito importantes sim. Se você não entendeu o que é alguma delas ali, pesquisa até você entender exatamente o que é aquela marcação. O que não podemos fazer é deixar de lado só porque a gente não sabe do que se trata. O lado bom é que fazendo todas as marcações direitinho, você vai ver que fazia toda a diferença,
na hora da montagem e da finalização da sua peça. Vai ficar muito mais fácil. Então dê o valor correto para as marcações, elas são as nossas amiguinhas. São que nem os ursinhos carinhosos. E além de você estar seguindo o molde à risca, fazendo tudo certinho e vai dar o seu trabalho certo, você está aprendendo muito mais profundamente do que se você fizesse só algumas marcações. Quinto erro, não passar o ferro para você abrir a sua costura. Às vezes por preguiça a gente deixa de passar o ferro no tecido e na própria costura. Só que se você quiser fazer um trabalho preciso, um acabamento impecável, que vai resultar numa peça final perfeitinha, use o ferro sim, tanto para abrir a costura, quanto para fazer os vincos necessários que você for precisar. Projetos de costura que precisam ser retinhos, passando ferro ficam muito mais retinhos, e os projetos de costura que têm dobras, como uma carteira, por exemplo, ela fecha muito mais facilmente se você passar o ferro ali na dobra. E acabamentos como inglês e francês, que são a costura inglesa e a costura francesa, que são acabamentos super finos que não precisam usar o ponto overlock, ficam muito mais delicados e bonitinhos e perfeitos usando um ferro. Se você ainda não tem um ferro, sugiro você comprar um já bom, que tem o vaporizador, porque ajuda muito na hora da costura e na hora de você fazer tudo que é detalhe na sua roupa. E outro lado bom de usar o ferro é que se você tiver feito algum errinho ou outro, vai dar uma disfarçada naquele errinho e o caimento vai ficar bem mais bonitinho do que ficaria sem o ferro. Sexto erro, que é muito comum: não fazer o acabamento interno das suas peças. O fato de ninguém estar vendo a parte de dentro da sua costura, toda cheia de fio embolado, todo aquele monte de coisa misturada, não pode ser uma muleta para a gente se acomodar no que é mais fácil. Se temos a oportunidade de fazermos melhor, é isso que a gente vai fazer. Além de aumentar a durabilidade da sua peça, você vai aumentar a qualidade dela também, a resistência, e ela vai ficar muito mais profissional do que se você não fizesse esses acabamentos. Existem várias maneiras de você fazer um acabamento interno da sua roupa, e o overlock é só um deles. Você pode fazer o acabamento com viés, com tule, você pode fazer o acabamento com costura inglesa, francesa e até o ponto zigue-zague, que é o mais simplesinho de todos. E todos esses acabamentos você pode fazer sim numa maquininha simples de costura, como a Singer Start 1306, por exemplo, que ela é feita para iniciantes. Esse tema é bem interessante e é um tema ótimo para um vídeo inteiro, só sobre isso. Se já estiver pronto, dá uma olhada aqui na descrição, vai estar o link ali. Sétimo erro, e é muito comum, é não usar a agulha correta para cada tipo de tecido. Essa dica aqui é muito importante mesmo, tanto para você dar um acabamento melhor para sua costura, quanto também para você proteger a sua máquina. Usar uma agulha errada pode acabar prejudicando o desempenho da sua máquina e acabar também danificando ela. Então cuidado! Lembra sempre, usa sempre uma agulha correta para cada tipo de tecido, atentando principalmente para a numeração das agulhas, que é uma agulha mais fininha, com numeração menor para tecidos mais finos, e uma agulha mais grossa com numeração maior para tecidos mais grossos. Outra dica super importante no meio dessa dica é você fazer o primeiro ponto manualmente na sua máquina, para garantir que tá tudo certinho e que vai correr tudo bem. Aí você continua com o pé no negócio lá de velocidade, no pedal de velocidade, que é o nome. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre os principais tipos de agulha para máquinas de costura doméstica, os mais usados, e também os tecidos para serem usados com essas agulhas. Tá aqui na descrição, dá uma olhada lá. Confesso que eu tô aprendendo muito fazendo esses vídeos de dicas de costura. E você, já sabia essas dicas para fazer uma costura perfeita? Ou melhor, você já sabia esses erros muito comuns que devem ser evitados? Comenta aqui embaixo qual desses erros você já cometeu, mas nunca mais vai cometer, pelo bem das suas próximas costuras. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar as pessoas que são iniciantes na costura, porque eu também sou uma iniciante na costura e eu tô aprendendo muito. E sei bem que uma boa sugestão vale mais que ouro. Esse daí a minha avó já dizia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas.